Olá, nossas saudações a você, amigo telespectador, que a partir de agora acompanha o programa Viver é Melhor. Estamos mais uma vez juntos aqui na Boa Vontade TV com o objetivo de promover a educação para a saúde do corpo e da alma. Queremos sempre uma vida melhor. Apesar dos desafios que possam aparecer, estaremos sempre dispostos a aprender mais, a rever os nossos hábitos e fazer a prevenção dos desequilíbrios na nossa vida, dos problemas que podem trazer doenças. E isso devemos fazer em todos os campos, corpo, mente e espírito. Seja sempre muito bem-vindo a este espaço. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Você, amigo telespectador, é convidado para acompanhar o programa de hoje e mandar as suas perguntas a respeito do tema que nós iremos estudar também. Uma doença muito comum na terceira idade é o Alzheimer. Essa é considerada a causa mais comum de demência e afeta diretamente o raciocínio e a comunicação das pessoas. Hoje saberemos que o Alzheimer e outras formas de demência não fazem parte de um envelhecimento natural. Entre os quadros de demência, o mais comum é a doença de Alzheimer, descrita em 1907 pelo neurologista alemão Alois Alzheimer, de quem herdou o nome. Estima-se que no mundo haverá 22 milhões portadores desse mal em 2025. No programa de hoje nós vamos entender quais são os fatores que levam ao desenvolvimento. O envelhecimento está associado, mas não é obrigatório que todas as pessoas sofram com o Alzheimer. Quais são os outros fatores? Quais são as formas de tratamento, prevenção? O que pode ser feito para devolver qualidade de vida a estes pacientes? Quem responde tudo isso para a gente é a doutora Adriana Irikawa, geriatra e acupunturista. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Aproveite para fazer você também as suas perguntas para a doutora Adriana. Vamos falar sobre a importância da família no diagnóstico, no tratamento, formas de prevenção. Tire desde já as suas dúvidas. Ligue 0310 07 940 ou escreva para vivermelhor@boavontade.com. E claro, participe também do Momento Ecumênico de Preces. Coloque seu nome de amigos e familiares neste espaço que nós temos para meditar, refletir sobre a vida, tranquilizar o nosso coração. Isso é fundamental nos dias atuais. E você pode fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos pela saúde do corpo, pelo fortalecimento da família, pela tranquilidade para a sua alma. Faça os seus pedidos, eleve os seus pensamentos a Jesus, o Cristo ecumênico, a Maria, Mãe Universal da Humanidade, aos santos, anjos, orixás, às forças da natureza. Vamos elevar os nossos pedidos com a certeza de que eles serão atendidos e também sabendo que faremos a nossa parte para alcançar os nossos sonhos. Ligue e participe. Mais uma vez o telefone 0310 07 940. E coloque também o seu copo com água para receber durante todo o programa as boas energias, os fluidos divinos. É a água fluidificada que melhora também não só a saúde do nosso corpo, a água já é vital para todos nós, seres humanos, mas também que traz a força para a saúde do seu coração e da sua alma. Coloque ao lado da televisão o seu copo com água fluidificada. No programa de hoje vamos acompanhar mais uma vez a história de uma pessoa que enfrentou uma dificuldade no dia a dia, um grave acidente em especial, você vai ver no programa de hoje, mas não desanimou. E teve a oportunidade de reconhecer o quanto o trabalho é fundamental na nossa vida, o papel da família. É uma história emocionante. Conheça hoje a história da pedagoga Cíntia Tonin. Bom, eu tive um acidente de carro em 2007. E nesse acidente havia no carro 5 pessoas, né? 2 faleceram e eu fiquei gravemente ferida, né? Por esse acidente. Todos os dias, milhares de pessoas sofrem acidentes no trânsito brasileiro, nas rodovias, nas cidades. E são pessoas que depois desses acidentes têm que rever a sua vida, têm que fazer novos planos de trabalho, como conviver com a família. E nesse momento são desafiadas a não desanimar, a mudar a sua forma de enxergar o trabalho, o papel da família. E você vai acompanhar hoje no Testemunho do Poder da Fé Realizante uma história como essa. Nós precisamos sempre construir a nossa felicidade, independente dos desafios que surjam no nosso caminho. Pode ser um acidente de trânsito ou uma doença, pode ser a mudança no nosso organismo, aprender a lidar com algumas limitações que vão aparecendo com o passar do tempo. Pode ser a violência, os desequilíbrios amorosos, financeiros, há tantos desafios que podem surgir, mas em todos os momentos devemos procurar e construir a nossa felicidade, procurando bases sólidas, firmes. E é por isso que o jornalista Paiva Neto, criador da Boa Vontade TV, afirma: rocha segura
inamovível, física, moral e espiritualmente, em qualquer tempo da história, é o Cristo de Deus. Encontramos no Cristo ecumênico tranquilidade, paz para a nossa alma, um exemplo dos melhores sentimentos de amor, de solidariedade e fraternidade, e por isso compreendemos Jesus como uma figura que serve de exemplo acima do campo religioso, mas para as pessoas de todos os campos, para nós que vivemos na sociedade, precisamos aprender a conviver em família, a grande família, a humanidade, como nós aprendemos. É por isso que a nossa inspiração é Jesus, o médico celeste, que sempre traz saúde para a nossa alma e tranquilidade para a nossa vida. E a gente no programa de hoje vai perceber também a importância de manter a tranquilidade diante de um desafio como é a doença de Alzheimer. É uma doença que atinge já muitas pessoas, cada vez mais. A gente vai saber no programa de hoje os impactos disso na vida, não só do paciente, mas também da família. A gente vai perguntar para a doutora Adriana, por exemplo, como é que esse número hoje de pessoas é tão grande, porque a gente percebe que é um número que já atinge milhões e milhões de pessoas e está aumentando. Isso está aumentando. Por quê? Porque hoje a população está envelhecendo, né? Nós temos uma redução da mortalidade infantil, né? E um aumento na expectativa de vida. Antigamente, do que se morria, né? De doenças infecto-contagiosas, né? E hoje, do que nós morremos? De doenças crônico-degenerativas, né? E o principal fator relacionado à doença de Alzheimer é a idade. O envelhecimento, que hoje já é considerado como um grande avanço dos nossos tempos, né? A possibilidade de viver muitas e muitas décadas, é um fator que leva então ao desenvolvimento da doença de Alzheimer e por isso a maior incidência. Exato. Hoje nós temos uma epidemia de doença de Alzheimer, né? Assim como uma epidemia de fratura de fêmur, né? Porque o número está aumentando cada vez mais. Hoje nós temos no mundo cerca de 36 milhões de idosos com a doença, né? Isso é um grande número. Exatamente, e muitos subdiagnosticados. E o que é importante nós falarmos? Que isso não faz parte do envelhecimento saudável. Não é porque está envelhecendo que precisa ter Alzheimer e outras doenças. E a gente vai mostrar agora algumas informações que mostram o desenvolvimento da doença de acordo com a idade. Acompanhe. Segundo uma pesquisa recente, a probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer é de 13% para pessoas com mais de 65 anos e de 30% a 50% para aqueles com mais de 80 anos. A partir daí, a prevalência cresce 3% ao ano, até atingir quase 50% das pessoas com mais de 85 anos. 50% acima de 85 anos tem a doença, mas nem todos sabem disso. Exatamente. Por isso a importância de você consultar um médico geriatra para estar vendo se você está desenvolvendo a doença ou não. Muitos falam, eu estou esquecido, como é que está a minha memória, né? E nós temos testes hoje que podem fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer. Essa é uma doença que atinge só as pessoas na terceira idade? Geralmente sim, mas existem casos abaixo de 60 anos, né? Nós consideramos a terceira idade aqui pela Organização Mundial da Saúde no Brasil acima de 60 anos, né? E ela frequentemente acomete pessoas acima de 60, principalmente os muito idosos, que são aqueles acima de 80 anos. Mas existem casos de diagnóstico precoce sim da doença. E nesses casos, a causa pode ter sido hereditária, por exemplo? Pode ter sido hereditária. É um fator, é uma doença hereditária também. Também é uma doença hereditária, mas não necessariamente se você tem o seu pai ou mãe com doença de Alzheimer, você vai desenvolver a doença. Não é uma obrigatoriedade. Exatamente. O que seria então o fator que leva ao desenvolvimento dessa doença que é mais comum na terceira idade e em pessoas mais jovens? Os mesmos fatores? Os mesmos fatores. Na verdade, a gente pode ter um comprometimento aí genético importante, né? Mas existem outros fatores também que levam ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, né? Então, nós sabemos hoje que quem tem baixa escolaridade, quem estudou menos, pode desenvolver mais rapidamente a doença de Alzheimer, né? Doenças descompensadas, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, né? Se essas doenças estiverem descompensadas, ela pode estar associada ao desenvolvimento da doença. Olha só, são fatores hoje
que são muito presentes ainda na nossa sociedade. No próximo bloco a gente destaca ainda outros fatores que levam ao desenvolvimento da doença. A gente vai falar sobre os testes de diagnóstico que já foram citados aqui também. A gente continua respondendo as suas perguntas. Não perca tempo, fique à vontade, mande suas dúvidas sobre este assunto. Ligue agora 0310 07 940 ou escreva para vivermelhor@boavontade.com. Tem bastante coisa para conversar hoje ainda. Continue com a gente.